Olá, muito bom dia, Rio Grande do Sul. Sexta-feira, dia 6 de abril. Veja agora os destaques do programa de hoje. Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se apresentar hoje na sede da Polícia Federal em Curitiba até às 5 horas da tarde. O juiz Sérgio Moro recebeu o ofício do TRF4 e ordenou a prisão imediata do líder petista. Ao vivo, especialistas analisam os desdobramentos políticos e jurídicos da medida aqui no SBT Rio Grande. A violência nas estradas, flagrante de um grave acidente na região do Vale do Taquari. Caminhão com carga de cimento perde os freios na descida da serra. O motorista sobreviveu à imagem, é impressionante. E na zona sul da capital, câmeras de segurança flagram um homem sendo sequestrado. As cadeias gaúchas em chamas. Série de incêndios coloca em xeque a segurança de detentos e o controle do Estado no sistema carcerário. 5 pessoas morreram no regime semiaberto em Rio Grande. O que pode estar por trás do fogo que se alastra em sequência? O jornalismo gaúcho de verdade está no ar. Vem com a gente. E a gente abre o programa de hoje atualizando as últimas informações sobre a determinação de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Desde o começo da noite de ontem, após a decisão do juiz Sérgio Moro, Lula está na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista, que fica em São Bernardo do Campo. Ele deve se apresentar à polícia até às 5 horas da tarde de hoje, pelo menos é essa a determinação. Enquanto isso, a defesa tenta um novo habeas corpus no Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça. Aqui no estúdio, nós faremos mais uma vez uma avaliação jurídica e política dessa decisão, com auxílio de entrevistas dos especialistas e políticos gaúchos, além da presença dos colegas e advogados Pinheiro Machado e a doutora Linda Lutz. Em seguidinha, a gente retoma esse assunto, que é o assunto do dia em todo o país. Não poderia ser diferente aqui no SBT Rio Grande. 11 horas 43 minutos. Domingo é dia de decisão no Campeonato Gaúcho, é dia de decisão, mas tem uma outra decisão no caminho dos tricolores. Bom dia, Débora de Oliveira, seja muito bem-vinda. Obrigada, Marcelo Chemali. Deixa eu dar um oizinho aí para quem está em casa. É quem parece que está preocupado com a decisão do Gauchão, né? Tem uma outra preocupação além do título, né, Chemali? E a decisão é sobre Renato. Hoje ele é prioridade de contratação do Flamengo, ao mesmo tempo que é prioridade de manutenção do Grêmio. E guardou a resposta para domingo, após a partida decisiva da final do Gauchão. A direção gremista nega qualquer possibilidade de saída do Renato do Grêmio, se diz tranquila com relação a essa possibilidade. O contrato do técnico vai até dezembro de 2018 e a ideia é que ele seja assim cumprido. Até os jogadores falam como se ele não precisasse ir embora, porque já tem tudo que precisa no Grêmio. A decisão dele, né, foi como ele falou na entrevista, domingo vocês vão saber, mas eu estou muito confiante e tranquilo que ele possa continuar com a gente aqui, que ele vai continuar com a gente. Mas se ele tomar a decisão de partir para um novo desafio, é lógico que a gente vai ficar triste por não ter mais ele aqui. Mas acho que apoiar qualquer decisão de um amigo, e ele é um grande amigo, e eu vou torcer sempre pela felicidade dele. Mas o nosso departamento de investigações está atrás das últimas informações. O nosso detetive particular que contratamos, Ricardo Vidarte é o nome dele, vai nos falar o que sabe, o que conversou com dirigentes, e a gente vai trazer todos os detalhes do programa. Enquanto o Renato não responde, tem camisa dele no programa de hoje. Olha aqui, ó, a 7 do Renato, o homem gol. Será que vai ser de alguém de casa hoje? E tem o Brasil de Pelotas, que não desistiu da taça e quer dar orgulho para a torcida na final de domingo. Só que, Chemali, domingo não tem só a final do Gauchão, não tem só posicionamento final do Renato com relação à saída ou permanência dele no Grêmio.
Domingo, a gente tem um encontro às 3 da tarde. Nós, aqui do SBT-RS, vamos realizar a maior roda de chimarrão de Porto Alegre, lá no Parcão. Preste atenção que é no Parcão. E olha só, é perto do Monumento Castelo Branco, ali, próximo à rua 24 de outubro. Você só precisa levar a cuia, a bomba e a garrafa térmica. A erva mate e a água quente fica, ó, por nossa conta. Tá pago já, gente. Só vocês chegarem lá com a família para se divertir com a gente. Vem matear lá. Tô esperando vocês no domingo. Todos os colegas estaremos lá encerrando as comemorações de aniversário da capital. Então, Marcelo Chemali, coloca um abrigo, né? Prepara teu mate. Uma roupa solta, uma roupa de final de semana, cuia, né? Que eu vou estar lá, ó. Encontro marcado contigo 3 da tarde. Nós todos, tá colegas dos bastidores, da redação, pessoal da técnica, enfim, a Toda família a família. SBT-RS vai estar por lá esperando todos os nossos amigos, né, Débora? Combinado. Até daqui a pouquinho. Valeu, valeu. Daqui a pouquinho a Débora e o Vidarte aqui no SBT Esporte, com essa camisa aí que fez história contra o Hamburgo lá em 83 na final do Mundial. Depois do intervalo, gente, as últimas informações sobre a ordem de prisão do ex-presidente Lula. O petista tem até às 5 horas da tarde de hoje para se apresentar à carceragem da Polícia Federal em Curitiba. No estúdio, a repercussão dessa medida. Fica com a gente, não sai daí. O SBT Rio Grande volta em seguidinha. Estamos no centro de Porto Alegre, mais precisamente Rua Doutor Flores, Magazine Luiza. E o que queremos? TVs, ofertas, TVs. E o Paulo tem uma super bombástica que eu sei. Olá, bom dia a todos, pessoal. Fantástico mesmo. Sonho de consumo para essa Copa aí de 2018, que sai zica, a gente vai ser campeão esse ano, é Hexa. E para isso, nada melhor. Tite tá na frente. É o Tite, né? O nosso campeão aí. Uma oferta do dia para valendo todo final de semana e para toda empresa. TV 50, 4K, Samsung, 24 vezes sem juros. É fantástico esse preço aqui. Toda pessoa pode adquirir, é um sonho de consumo e quem adquirir essa TV vai ter toda a programação da Copa em 4K. Tá, TV já sei que eu vou ter, agora eu quero um celular top. Top de linha? Tenho pra você também, vem cá. Não vai me dizer que esse celular maravilhoso tem promoção. Moto G5 Plus, S Plus. Câmera traseira e frontal com 13 megapixels, Bruno. Assim, ó, pra tu tirar foto, selfie, né, bonitona, como é que tu é, né? Tô vendo aqui duas câmeras. Duas câmeras traseiras. É foto profissional. Processador octa-core, pessoal, com 3 de RAM. Vai fazer todo o teu processamento, acesso à internet com muita velocidade. Câmera full time, super sensível ao toque. É um aparelho de sonho de consumo com preço fantástico, de R$ 1.399 por R$ 1.099 em 10 vezes sem juros, Bruna. E fora que é lindo, né? É lindo, né? Vai ficar muito bem com você aí. Agora tá, a vida é maravilhosa, TV, celular, mas a gente também tem que lavar roupa, né? A palavra aqui nessa lavadora é praticidade, então. Praticidade, desempenho, capacidade. É o sonho de consumo. Super lançamento Electrolux com cesto inox. Capacidade para lavagem de dedon. Jet Clean, que deixa o compartimento totalmente limpo. Tem um jato que elimina todo o compartimento, aquele resíduo de sabonete, sabão que fica dentro. Não vai ter esse problema. Filtro central, elimina 99,9% de todo o sonho de consumo das donas e dos donos de casa. E o sonho que toda dona de casa gosta muito, que é o cesto de inox, que vai dar mais velocidade, mais limpeza às suas roupas, sem agredir elas também, né? Fantástico. E agora eu vi aqui que tem várias fases, Roupa colorida, tira mancha, lavagem específica para edredom, se quiser lavar um edredom, vai te lavar. 19 minutos só para tirar aquele suor do dia também. Tênis, gente, não precisa mais lavar o tênis, bota direto na máquina, maravilhoso. Não mais mesmo, é muito bom. E para fechar com chave de ouro, tem festa esse fim? Tem festa, Bruna, tá convidada, já tá aqui o teu cartãozinho pronto, sai na hora com o teu nome personalizado. Preferencial, pode comprar na hora em qualquer lugar do Brasil. Festa do cartão, onde vai toda loja em até 18 vezes, sem nada de acréscimo, muita oferta, né? E ainda tu vai concorrer a R$30 mil a cada R$100 em compra, Bruna. Né? R$30 mil, mais um lindo pingente e um belo café da manhã. É nesse sábado, hein? Chega cedo para tomar um café comigo aqui e aproveitar todas as ofertas. Então vem ser feliz, vem pra cá!
Serviço aqui, nota 10. Viu? Ainda bem que tu não... Só vamos, olha só. Ajeita a estética do mic do Pinheirinho. Pois é, aqui tá, ele tá meio... Deixa eu explicar como é que vai ser aqui para vocês se arrumarem rapidinho ali. Tá. Vai ter esse merchan, que daí eles vão ter que tirar. E aí, só que para esse momento de retirada disso, vai ter uma chamadinha, daqui a pouco que o chamadinho vai fazendo. Nesse momento, vocês vão entrar e vão se posicionar. Perfeito. O posicionamento tem que ser sempre o seguinte, a Linda no meio. Tá. Mali, Linda, Pinheiro. Perfeito, Tá? perfeito. Então aí vocês trocando Pelo teu lado esquerdo... o Chemali fica para cá, a Linda no meio. Eu vou fazer o seguinte, Pedro, eu vou me aproximar da câmera 1 enquanto a imagem vai estar no ar e eu vou dando os Aí a cacos. gente retira O ali. Enzo vai tirando e aí o pessoal já pode passar por trás, a gente vai se posicionando, eu venho recuando e a gente, aqui a partir do busto, a gente já, quando der o ok, Fica do outro lado. a gente já pode se posicionar por aqui, exatamente. A senhora entra primeiro, depois entra ele, tá? Isso. Sim, senhora. A Linda no meio e ele na outra Pode ficar aí ponta. nessa pontinha. Obrigado. E é um de cada lado do chamalho. É um de cada lado do chamalho? Não. Não, Tu no meio. eu no Ela meio. no meio, desculpa. Os homens nas pontas e a... Isso. Exatamente, e a doutora exatamente. Linda no Eu meio. vou com o meu celular, porque entrou uma notícia Entra- nova aqui, Por que daí favor, o... por favor. É uma, Faço tá Faço entrou às nesse vezes momento. também de jornalista. Aí eu vou dizer... Pobre de mim. Tu faz aquela... E eu vou dizer, olha, Chamalho, nós temos notícias, para dar um... Claro, para Nós dar temos, aquele tom de nós temos notícias assim, instantaneidade. exclusivas e tal, desse momento. O que se pode esperar dos teatros da STJ, hein? Olha, Durante a Chamalho. tarde pode haver uma mudança de cenário? Pode, né? Pode. Minuto a minuto agora. Estou te ouvindo, Matheus. Fala. Eles fizeram um pedido no STF. Tá. Nessa apresentação, então, o Matheus já está me alertando. A gente vai fazer a apresentação, enfim, o contexto, e já vamos revelar novidades. Vocês já É isso podem, aí. Tá. antes da gente assistir as matérias do contexto do Andrei, as matérias de repercussão política e jurídica, mas já vamos dar a novidade, já vamos furar, já vamos É isso aí. com um fresquinho. O que? O Matheus está curioso. O que é, Linda? É, o Marco Aurélio vai mandar soltar. Marco Aurélio. Ministro Marco Aurélio acaba de convocar a assessoria para preparar o despacho deferindo a liminar. Aí saiu agora, o STJ já negou. Ah, o STJ negou? Félix Hoje saiu a Fischer? informação. O Tá. STJ negou o pedido de habeas. Então permanece Eles a acabaram ordem de ver prisão. É pra você. Assine agora e pague somente no mês que vem. Isso mesmo. Assista primeiro e pague depois. Por apenas R$ 79,90 você vai ter na sua TV mais de 100 canais. Futebol, filmes, desenhos para criançada e muito mais. Além de não pagar nada agora, os 100 primeiros que ligarem ganham um super desconto. Ligue grátis para Sky. 0800 051 1000. 0800 051 1000. Sky, você na frente sempre. Piriguete? Você não arruma nenhum pobre, quanto mais homem rico. Ai, que maldade. Não tenho por que eu ficar caçando gente pobre, né? Por experiência própria, eu me lasquei com um pobre. Hoje, 15 para as 4 da tarde, aqui, no Caso Família. Gente, olha aqui, novidade incrível. Veja agora também tem desinfetante. Vocês já sabem que Veja é a marca número 1 em limpeza no Brasil, não é mesmo? E por isso, sabe o quanto a gente gosta de deixar a nossa casa limpinha e protegida. E o que é melhor, é a marca que você pode confiar. Mas não é só isso, viu? Veja Desinfetante também é muito mais econômico. Rende até 50% mais que os outros produtos do mercado. Economia é bom e todo mundo gosta, não é mesmo? E sabe o que também ajuda na economia? Essa tampinha aqui, ó, uma tampinha dosadora, né? Tem uma tampinha dosadora para você não desperdiçar, ela ajuda a evitar justamente isso. Eu vou abrir aqui para mostrar pra gente um cheirinho, olha, um cheirinho de casa limpa, desinfetada e por um preço muito bom. Olha só, são 3 fragrâncias, pinho, lavanda e limão. Vale muito a pena, você vai ver como a sua casa vai ficar um brinco e também protegida.
Veja Desinfetante, a marca número 1 em limpeza no Brasil, agora em desinfetante. Daqui a pouquinho, gente, câmeras de segurança flagraram um homem sendo sequestrado no bairro Ípica, na zona sul da capital. O Matheus está com as imagens no ar aí. Presta atenção nessas imagens que a gente recebe agora aqui no SBT Rio Grande. Os detalhes em seguidinha, a gente volta a mostrar isso. Daqui a pouquinho, olha só a imagem, um sequestro à luz do dia. Isso foi na zona sul de Porto Alegre. Zona sul de Porto Alegre, o sequestro ali, ó, pela data do vídeo, dia 3 de abril, à luz do dia, os homens pararam o carro e colocaram essa pessoa para dentro. A partir dessas imagens, a Polícia Civil vai abrir um inquérito para investigar esse caso. Por enquanto, não foi feito pedido de resgate. Em seguidinha, a gente tem os detalhes, a gente aciona o Leonardo Bonesso, da redação de jornalismo aqui do SBT-RS, para a gente verificar os detalhes. Por que esse homem foi sequestrado e colocado dentro desse automóvel à luz do dia na zona sul de Porto Alegre. 25 graus aqui na capital dos gaúchos, 11 horas 57 minutos. A gente retoma o assunto do dia. Comigo aqui no estúdio, Pinheiro Machado, nosso Anônimos Gourmet, doutora Linda Lutz, obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui no SBT Rio Grande. Uma honra dividir esse espaço com vocês. É nossa. Opa, que bacana, Pinheiro. E doutora Linda, olha, para fazer uma avaliação, né? Uma avaliação sobre esse pedido de prisão, né? Essa expedição da prisão feita pelo juiz Sérgio Moro. Mas vocês têm novidades, né? A hora do jornalista Pinheiro Machado. Vai daí, Pinheirinho. Nós temos novidades fresquíssimas que estão chegando nesse momento aí. Exatamente. Estou aqui com o celular na mão. Minuto a minuto, o panorama está se modificando na data de hoje. Temos essa determinação da prisão, então, até às 17 horas dessa sexta-feira. No entanto, a defesa do ex-presidente Lula está muito ágil, fazendo pedidos no STJ e no STF. No STJ foi negado Acabou de ser, né? Acabou de ser negado o pedido de habeas. Temos essa notícia. E entra aqui, então, do portal do STF, a seguinte notícia, que o ministro Marco Aurélio acaba de convocar a sua assessoria para preparar um despacho, talvez deferindo a liminar, proibindo a prisão após o julgamento da segunda instância até julgamento das ADCs, que foram amplamente faladas no julgamento do dia 4 lá no STF. Exatamente. E possivelmente, se efetivamente se concretizar essa notícia, porque, como estamos dizendo, tudo está se modificando minuto a minuto, pode ser que o presidente Lula tenha um salvo-conduto e não venha a ser preso ainda na data de hoje. E vamos só esclarecer o que são as ADCs. São as ações diretas de constitucionalidade. Exato. Né? E por isso... De inconstitucionalidade. Desculpa a falha. Essa é de constitucionalidade. As ADCs. Exatamente. Seria a DINS se fosse de inconstitucionalidade. E como é a questão constitucional, é o Supremo Tribunal Federal que tem essa missão de fazer a avaliação. Temos que ficar muito atentos durante o dia de hoje. Nada é definitivo. Exatamente. Agora, gente, antes de nós aprofundarmos aí o debate, enfim, as avaliações diante do que tem acontecido de ontem para cá, eu convido vocês para assistir essa reportagem preparada pelo nosso repórter André Rosseto, que também gosta muito de política, especialista no assunto, que faz um apanhado de como nós chegamos até esse momento e um resumo dos acontecimentos também das últimas horas. Vamos conferir. 20 de abril de 2017. Em Curitiba, o depoimento do empresário Léo Pinheiro muda o destino do ex-presidente Lula na Lava Jato. O sócio da construtora OAS diz ao juiz Sérgio Moro que Lula era o verdadeiro dono de um apartamento triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo. Eu tinha orientação para não colocar a venda que pertenceria à família do presidente. Léo Pinheiro, que também era réu no processo, disse que o ex-presidente pediu para destruir provas de pagamentos de propina ao PT. Você tem algum registro de algum encontro de conta, de alguma coisa feita com João Acari, com você? Se tiver, destrua. Ponto. Foi. Eu acho que quanto a isso não tem dúvida. Segundo o Ministério Público Federal, Lula recebeu propina no valor de quase 4 milhões de reais em troca de vantagens indevidas para a empreiteira em contratos da Petrobras. A OAS teria reformado o imóvel em 2014 a pedido de Lula e da mulher dele, Marisa Letícia. Eu usei valores de pagamento de propina
para poder fazer um encontro de conta. Em vez de pagar X, paguei X menos despesas que entraram no encontro de contas. Só isso. No dia 10 de maio foi a vez do ex-presidente depor pela primeira vez ao juiz Moro. Lula afirmou que nunca teve a intenção de adquirir o imóvel e que as decisões foram de Dona Marisa, morta em fevereiro daquele ano. Não havia no início e não havia no fim. Nunca houve a intenção de adquirir esse triplex? Nunca houve a intenção de adquirir o triplex. 63 dias depois, Moro condena o ex-presidente a 9 anos e meio de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Foi a primeira condenação de um ex-presidente na história do país. A única prova que existe nesse processo, de não sei quantas mil páginas, é a prova da minha inocência. Lula podia recorrer da decisão em liberdade. Lula nunca passou um dia, uma noite, nunca teve as chaves do imóvel. Então, nunca teve a posse. O processo foi encaminhado aqui para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, onde são julgados os recursos da Lava Jato. Em janeiro, por unanimidade, os 3 desembargadores da 8ª turma decidiram manter a condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. A pena foi ampliada para 12 anos e 1 mês de prisão. Eu considero, no caso, a culpabilidade extremamente elevada. Trata-se de ex-presidente da República que recebeu valores em decorrência de função que exercia e do esquema de corrupção que se instaurou durante o exercício do mandato, com a qual se tornara tolerante e beneficiário. Nós temos prova fora de qualquer dúvida razoável, não apenas decorrente de delações ou de depoimentos, mas prova material corroborando. Não há no voto de nenhum deles qualquer elemento concreto que possa demonstrar que o ex-presidente Lula tenha praticado um crime. Em março, os desembargadores da 8ª turma negaram por unanimidade os embargos de declaração feitos pela defesa do ex-presidente e mantiveram a condenação. Eu examinei todos os tópicos no que diz respeito aos pontos invocados por cada um dos embargantes. Eu não estou conhecendo os embargos de declaração. Além do caso do triplex, Lula é réu em outras 6 ações em Brasília e em Curitiba. Ele também foi denunciado ao Supremo Tribunal Federal por organização criminosa, ao lado de outros petistas, que, segundo o Ministério Público, receberam quase 1,5 bilhão em propina no esquema montado na Petrobras. E no final da tarde de ontem, o juiz Sérgio Moro publicou o despacho com a ordem de prisão do ex-presidente Lula. A medida foi autorizada pelo Tribunal Regional Federal. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado em 2 instâncias da Justiça no caso do triplex, em Guarujá. Na tarde desta quinta-feira, após o Supremo ter negado o habeas corpus do ex-presidente, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região enviou o ofício ao juiz Sérgio Moro autorizando a prisão. No documento, os desembargadores dizem que, com o fim de todos os recursos em segunda instância, deve ser dado cumprimento à determinação de execução de pena. No final da tarde, Sérgio Moro determinou a prisão. No despacho, Moro lembra que o réu deve cumprir pena de 12 anos e 1 mês de reclusão em regime inicial fechado. Moro proibiu ainda o uso de algemas no momento da prisão e esclareceu que, em razão da condição de ex-presidente, uma sala foi separada na Superintendência da Polícia Federal para o início do cumprimento da pena. Diz ainda que Lula deverá ficar separado dos demais presos, sem qualquer risco para a integridade moral ou física dele. E hoje, pela manhã, nossa equipe também ouviu especialistas, outros operadores do direito, sobre os últimos acontecimentos envolvendo a prisão do ex-presidente Lula. A decisão de Moro foi baseada na colocação do juiz substituto Nivaldo Brunono, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Para Brunono, após o julgamento em segunda instância, ocorrido no dia 24 de janeiro, não caberiam mais recursos contra a ordem de prisão. A posição contrária à orientação do TRF4, que havia determinado prisão somente após o esgotamento de todos os recursos no segundo grau. Parece-me que houve, sim, precipitação. Perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cabe ainda, por parte da defesa do ex-presidente, a impetração de embargos de declaração com relação aos embargos de declaração. Isto é, a rigor, não houve uma decisão ainda definitiva no Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
A defesa de Lula pretendia solicitar na próxima segunda-feira embargos dos embargos, recurso contra a sentença condenatória que levaria dias para ser analisado. Na noite desta quinta-feira, a defesa do ex-presidente entrou com pedido de novo habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça para evitar a prisão. Há possibilidade de eventualmente ele ser recolhido à prisão, o ex-presidente, e na semana que vem haver um alvará de soltura, criando uma situação complexa, né, na nossa vida política. Lula tem até às 5 horas da tarde desta sexta-feira para se apresentar à Polícia Federal nas condições determinadas pelo juiz Sérgio Moro. O ministro Marco Aurélio, ele está com um pedido nas ADCs, nas ações diretas de constitucionalidade, está com um pedido para dar uma liminar nas ADCs, e essa liminar pode resolver a situação do presidente Lula até às 5 horas. E se não resolver até às 5 horas, se ele chamar o plenário para decidir isso, que é o que ele possivelmente vai fazer, o presidente poderá ser preso e logo em seguida ser posto em liberdade. Por quê? Porque essas ADCs, elas são ações diretas de constitucionalidade de um artigo do Código de Processo Penal, artigo 283, que ele diz assim: as pessoas só podem ser presas depois do trânsito em julgado. Passado em julgado, quando não couber mais nenhum recurso, é que se pode prender alguém. Segundo o criminalista, a condenação do petista apresenta divergências. Ou prende por trânsito em julgado, ou prende por cautelar. O presidente Lula, o ex-presidente Lula, ele está sendo preso sem uma motivação de cautelar e antes do trânsito em julgado. Então ele está sendo preso sem fundamentação. Sem cautelar, sem fundamentação. Acabamos de ouvir o doutor Jader Marques, doutor Eduardo Carrion, que foram na mesma linha de avaliação. Quero ouvir de vocês essa decisão do Moro. Ela foi, nesse momento político e jurídico, precipitada, célere demais. O que vocês avaliam? É difícil a gente julgar um julgador, né? Mas eu concordo totalmente ali, porque ainda, primeiro, ele não apresenta perigo nenhum. Não tem possibilidade... A ordem social, nenhum perigo. Nenhuma possibilidade de fuga. De fuga, né? Para outro país, enfim. Então, realmente, como foi dito ali pelo professor Carrion e pelo outro colega ali, parece uma coisa um pouco precipitada, né? Tanto é que o Supremo, ao que tudo indica, vai suspender essa ordem. Exatamente, Chemali. Fomos pegos de surpresa com essa determinação ontem no final da tarde, porque estávamos aguardando, no mínimo, o prazo do dia 10 de abril, quando a defesa do ex-presidente Lula já havia dito que entraria com os embargos dos embargos. Então não se esgotou ainda a discussão integralmente aqui no TRF4. Isso estava dito na decisão da apelação, que para ocorrer a prisão somente após o esgotamento, né, das vias ordinárias aqui no TRF4. Isso não ocorreu ainda. Então, entendo ter ocorrido, sim, uma precipitação. E os nossos ouvintes, telespectadores, podem estar perguntando, mas novo habeas corpus, recém foi julgado agora já estamos numa nova fase do processo, na fase da execução provisória, né? Então, outros recursos podem ser apresentados pela defesa do ex-presidente. E a questão, para que as pessoas dizem, tem recurso e mais recurso e tal, é que a grande preocupação da moderna jurisprudência, da lei, das novas leis, dos novos tempos, é o seguinte, é que quando alguém é privado da sua liberdade, a sociedade tem que ter a mais absoluta tranquilidade que está sendo feita justiça, que não há uma injustiça. Quer dizer, para amanhã ou depois, quer dizer, não, mas ele não teve direito, não teve... Às vezes, até o próprio juiz que manda soltar é o juiz que vai condenar depois. Agora, na decisão do relator, do Dr. Gibran, na condenação, na referenda da segunda instância, que aumentou, inclusive, a pena, ele dizia que cumpra-se a execução imediatamente. A partir desse ofício que o próprio TRF4 enviou, foi um magistrado que está cobrindo as férias do Dr. Gibran, enviou para o juiz de primeira instância, não haveria uma certa legalidade nesse processo ou ainda há o tom de precipitação do juiz Sérgio Moro? Não, eu acho que há uma precipitação do juiz, porque até a outra parte... Também do TRF4? Não, no caso. Também. O TRF4 deveria, como um colegiado, aguardar o prazo final, que seria 10 de abril,
para o ingresso do Dr. Zanin, para os novos embargos, para somente depois disso encaminhar o ofício. Entendo ainda que deveria ocorrer o julgamento desses novos embargos. Certo. Tá? Porque já ouvimos desde ontem no sentido de que esses embargos não teriam o poder de modificar a apelação. Mas não é isso que nós estamos discutindo. Existe legalmente a possibilidade da interposição de embargos e embargos. Enquanto eles não forem julgados, o acórdão da apelação, aquela decisão da apelação, que inclusive majorou a pena, ela está em aberto. Ela pode não ser modificada, mas ela pode ser aclarada, ela pode ter um detalhe a mais. E isso faz toda a diferença, especialmente no processo penal. Perfeito. Falamos dos desdobramentos jurídicos. Eu peço a gentileza de vocês aguardarem mais um pouquinho para a gente voltar a esse assunto e falar dos desdobramentos políticos. Eu vou pegar a veia jornalística do Pinheirinho. Exatamente. Pode falar, por favor. Para o nosso telespectador ver como é complexa, como é controversa essa situação toda, aqui nós já tivemos uma pequena contrariedade. Quando eu digo que ele tinha o direito de despachar dessa forma, né? Tem. Quer dizer, então, essa visão, se foi uma precipitação ou não, já é uma matéria assim que vai dividir todos os que estão nos ouvindo. No fio da navalha. É como um tabuleiro de xadrez. A peça está aqui, se tu colocar aqui tem uma repercussão, se colocar ali tem outra repercussão. Obrigado, gente. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com esses dois craques do direito aqui no SBT Rio Grande. Meio-dia, 12 minutos. Os 7 feridos no incêndio da Penitenciária Estadual de Rio Grande ontem seguem internados, mas não correm risco de vida. Desde o início do ano, já foram registrados 6 incêndios em casas prisionais do Rio Grande do Sul. A maior parte deles em alojamentos do regime semi-aberto. Veja na reportagem. A tragédia não foi ainda maior porque as janelas não têm grades e muitos conseguiram escapar. Um buraco foi aberto nesta parede para salvar os detentos. Alguns se protegeram das chamas em um banheiro, mas 5 deles ficaram presos e não sobreviveram. Este apenado contou à repórter Camila Faraco como foi a tentativa de resgate por volta das 3 da madrugada. Entremos lá dentro, só que a fumaça era muito quente, o vapor, né? A gente achou que eles tinham morrido. Só que aí os bombeiros jogando água, acho que a água pegou neles e eles reanimaram de novo e começaram a gritar. Aí a gente voltou lá dentro, mas só que não deu tempo. Não deu tempo, os guris morreram tudo abraçado. Foi triste. Havia 91 presos nos 2 albergues atingidos pelo fogo. 7 detentos e 2 agentes penitenciários ficaram feridos e estão hospitalizados. Para a polícia, o incêndio foi intencional. A perícia nos aponta que foi causado por fios elétricos, né? Foi provocado por fios elétricos pelos próprios apenados. Já é a 3ª ocorrência deste tipo no Instituto Penal de Rio Grande em menos de 6 meses. A última no domingo passado. Teve uma régua, nessa régua de energia elétrica, que transmite energia elétrica, que, pelo que a gente viu, ela foi enrolada em pedaços de colchão e foi incendiada. Mas os agentes estavam atentos e contiveram ali, tanto é que mal iniciou o fogo e foi contido. Neste ano, já foram registrados 6 incêndios em casas prisionais do Rio Grande do Sul. 4 em alojamentos do regime semiaberto. Como as estruturas ficam comprometidas e faltam vagas no sistema prisional, a Secretaria Estadual de Segurança Pública acredita que essa é uma forma de os detentos forçarem uma saída temporária imediata. Se nós identificarmos os responsáveis, nós vamos tomar providências ainda mais enérgicas, no sentido de que eles sejam não só responsabilizados criminalmente, mas também voltar para o sistema fechado. 79 detentos foram liberados temporariamente em Rio Grande. Em março, outros 194 homens foram dispensados depois de incêndios em Osório e Carazinho. A polícia já concluiu que um deles também foi criminoso. A SUSEP em xeque, o Estado também em xeque, precisa agir rápido para que essas ações não voltem a ocorrer e um drible na lei aí para colocar os detentos em liberdade de forma mais rápida. Meio-dia, 15 minutos, vamos para o primeiro giro de redação aqui no SBT Rio Grande. O caminhoneiro sobreviveu a um grave acidente na região do Vale do Taquari. O veículo que ele estava
perdeu os freios. As informações com Leonardo Bonesso. Boa tarde, Léo. Oi, Chemali, boa tarde para você, boa tarde a todos. Nós já estamos com a imagem aí na tela, essa é a imagem do resultado do caminhão. Esse acidente que aconteceu na RS 129 foi em Mussum. O caminhão, como você disse, provavelmente perdeu os freios e caiu um valão que fica na lateral da pista. O caminhoneiro de 37 anos sofreu apenas escoriações leves. Uma das pistas chegou a ficar interditada até que os bombeiros lavassem o local. Essa primeira imagem, esse fumacê todo que a gente vê, é pó de uma carga de cimento. Na sequência, olha só, é o motorista caído tentando se levantar. Uma imagem impressionante, Chemali. Imagem forte, um acidente, uma estrada sinuosa ali na região do Vale do Taquari. Vamos para mais um registro de roubo de veículo na capital gaúcha, dessa vez no Jardim Botânico, Léo. Nas imagens a gente consegue perceber que o proprietário do veículo abre o porta-malas, mexe em alguns objetos e depois abre a porta traseira. E é justamente neste momento que a gente vai conseguir acompanhar que para um carro branco ao lado. A vítima é abordada pelos assaltantes, entrega a chave do carro e também é obrigada a dar a mochila. Os criminosos fogem levando o veículo. Esse assalto, como você disse, aconteceu no bairro Jardim Botânico, aqui na capital. Até agora ninguém foi preso e o veículo também não foi localizado, Chemali. Mais uma na frente da casa da vítima. Valeu, Léo. Daqui a pouquinho o Leonardo Bonesso volta aqui direto da redação do SBT-RS. Daqui a pouco tem esse flagrante também. Flagrante de um homem sendo sequestrado no bairro Ípica, na zona sul da capital. Preste atenção nessa imagem, ele mexe ali, parece ser um reciclador, um catador de lixo reciclado e para, de repente, um automóvel, descem homens e colocam ele para dentro do carro. Em seguidinha, os detalhes desse sequestro, que ainda não tem registro na Polícia Civil, mas a partir dessa imagem, a investigação já começa a tentar montar o quebra-cabeça, o que será que aconteceu com essa vítima, isso na zona sul da capital gaúcha. A gente volta agora a falar sobre a ordem de prisão do ex-presidente Lula e toda a repercussão política dessa decisão do juiz Sérgio Moro aqui no Rio Grande do Sul. A Melanie Albuquerque está na Assembleia Legislativa do Estado e traz informações ao vivo. Tem dois representantes aqui, o representante à esquerda, o representante à direita da situação. Boa tarde, Melanie. Oi, Chemali, boa tarde para ti, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no SBT Rio Grande. Hoje não se fala em outra coisa além desse pedido de prisão do ex-presidente Lula. Aqui ao meu lado eu tenho o deputado Tarcísio Zimmermann, líder do PT na Assembleia, e Juvir Costella, o vice-líder da bancada do PMDB. Começamos com o deputado Juvir Costella para perguntar qual é a repercussão desse pedido, dessa prisão do ex-presidente no Rio Grande do Sul. Bom dia. Bom dia. Na verdade, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve todas as condições de fazer a sua defesa, tanto no sentido institucional como constitucional. E nós não podemos fazer, como brasileiros ou até mesmo como parlamentares, a distinção da lei e da Constituição em virtude de exercermos qualquer que seja a nossa função. Pois bem, a lei assim determinou. O ex-presidente teve a condição de fazer a sua defesa em primeira e segunda instância e foi decidido. E, pois bem, houve a condenação. E nós, como brasileiros, temos a obrigação de cumprir a lei. Não há porquê um ex-presidente ter diferenciação no cumprimento da lei. Por isso, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela prisão do ex-presidente. Não compete a nós, parlamentares, decidirmos se está correto ou não, mas sim o cumprimento da lei. Se o STF, o Superior Tribunal Federal, decidiu pela prisão, há de ser cumprimento da lei. Pois bem, nós poderíamos fazer uma outra comparação. Se não fosse hoje o cumprimento dessa lei, da decisão do STF, muitos que hoje estão nos presídios brasileiros teriam que estar às soltas, porque afinal de contas, se a lei não é para ser executada a todo o povo brasileiro, está havendo uma distinção. Para que não ocorra essa distinção da lei para o povo brasileiro, tem que haver o cumprimento do que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Muito obrigado pela participação. Chemali, eu faço agora a mesma pergunta para o deputado Zimmermann. A sua visão, deputado, dessa repercussão aí da prisão do ex-presidente? Muito bom dia. Bom dia. Na verdade, nós defendemos sempre a ideia de que ninguém é maior nem diferente para a lei, mas todos devem ter um tratamento igual. No caso do presidente Lula, nós temos claramente um processo de perseguição política. Ele inicia lá em Curitiba, num julgamento sem provas, numa condenação sem provas. Ele chega aqui no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em que o processo é julgado num tempo recorde,
né, num tempo recorde, enquanto todos os demais processos para tramitar no TRF4 levam entre 18 e 30 meses, o do presidente Lula levou apenas 9 meses. Nós temos um julgamento no Supremo em que, por irresponsabilidade e mediocridade da presidente do Supremo, ela não pauta a ação direta de constitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, e nós temos aqui uma decisão do TRF4 novamente antes de se esgotarem sequer os recursos. Então, evidentemente, se nós tivermos conflitos no Brasil, esse conflito será de responsabilidade do Poder Judiciário, mas nós evidentemente não queremos isso. Nós queremos que esta medida arbitrária seja reformada e evidentemente também mobilizaremos toda a nossa energia para isso. Ok, Chemalha, a gente agradece a participação dos deputados e no início da manhã eu conversei com outros políticos gaúchos sobre esse assunto. A gente vai acompanhar agora na reportagem. Para o ex-prefeito de Porto Alegre, Raul Pon, do PT, a prisão do ex-presidente Lula é seletiva e criminaliza o partido. Não é possível que uma pessoa que lidera todas as pesquisas eleitorais seja detido, seja preso por este tipo de processo, quando nós sabemos o que ocorre no país. Nós estamos vendo a quantidade de pessoas com muito maiores implicações e que estão em casa. Aonde estão Barusco, Duque, Costa, todos aqueles corrompidos da Petrobras, que estes sim tinham depósitos na Suíça, tinham propriedades, tinham bens em seus nomes. Os corruptores, os empresários que foram alardeados, acusados, estão todos em casa. Então há uma seletividade total, absoluta, por parte desse juiz de primeiro grau aí de Curitiba, que é um fundamentalista, uma pessoa obsessiva, mas com um compromisso político. Ele garante que a candidatura de Lula vai ser mantida, já que ele é o líder das pesquisas eleitorais para a presidência do Brasil. Vamos resistir a esse processo. Há uma decisão clara do Diretório Nacional, do qual eu pertenço, que nós vamos manter essa luta, vamos manter a candidatura do Lula. O ex-senador do PMDB, Pedro Simon, afirma que hoje é um dia histórico para o país e que, independente do partido, todos os envolvidos em esquemas de corrupção devem ser responsabilizados de acordo com a lei. O que está em julgamento agora é que o processo está aberto. O Lava Jato não é contra o PT, é contra o PT, PMDB, PDT, PSDB, PP, contra todos os partidos que têm corrupção. E não é o Lula foi preso. Não, o presidente da Câmara está na cadeia, o ex-ministro da Fazenda está na cadeia, os grandes presidentes das grandes empresas estão na cadeia. Uma série de pessoas estão na cadeia por corrupção. Muita gente é assustada, porque muita gente tem culpa no cartório. Muita gente está sendo processada. E se o Lula for preso, quem não vai? Sobre uma possível candidatura, Simon afirma que políticos ficha suja não devem concorrer. Ficha suja não é candidato. Se o Lula não vai ser, os outros também não vão ser. Tem muita ficha suja ali, que está ali e tal, e termina sendo candidato. Não pode ser candidato. E nós vamos ter uma nova realidade. A grande razão, entre as muitas, para o cidadão não roubar, para o cidadão não fazer vigarice, é o medo da cadeia, o medo de ser condenado. Aí a posição de um líder aqui do nosso estado, ouvimos outro, Raul Pon também líder aqui regional, expressão também na Assembleia Legislativa. Agora, do ponto de vista eleitoral, Pinheiro e doutora Linda, a questão das eleições, o Lula, na hipótese de ficar realmente encarcerado na Polícia Federal, poderá fazer campanha, poderá gravar vídeos, escrever cartas, e-mails? Que direitos ele vai ter atrás das grades? Tem um filme do Gillo Pontecorvo, que é um grande diretor italiano, e que, com o Marlon Brando, que lá pelas vezes tem uma revolta numa ilha assim, suposta colônia inglesa, e o líder da revolta é injustamente preso e condenado à morte. E o inglês diz o seguinte: não deixe matar, soltem esse homem, porque ele preso ou morto, ele vira uma lenda. Os versos começam. Então, o que está acontecendo é o seguinte: está sendo criado, a favor do presidente Lula, uma questão assim de... Ele está se tornando um mito, um perseguido, símbolo dos perseguidos. Imagina, um operário... A marca da injustiça, né? Então, eu acho que deveria haver
da parte das autoridades e daqueles que são contra o Lula, inclusive, o cuidado de garantir a ele absolutamente o maior rigor o cumprimento da lei. A gente viu ali o Tarcísio Zimmermann já meio que blindando Exatamente. possíveis confrontos, né? Se vacinando, né? Colocando a carga toda nas mãos do Poder Judiciário, né? De possíveis conflitos. Essa estratégia do Partido dos Trabalhadores dele estar encastelado lá no Sindicato dos Metalúrgicos, local onde ele foi preso a primeira vez ainda na época da ditadura, é tudo muito emblemático, né, doutora? Com certeza absoluta. A militância, as notícias que chegam é que quer que o ex-presidente resista, que não se entregue se efetivamente tiver que se entregar. E já a Força-Tarefa de Advogados orienta no sentido legal de que ele se apresente, né? E que espere, então, o julgamento dos recursos no sentido da liberação. Com relação à possível candidatura e propaganda eleitoral, isso tudo é muito controverso, muito difícil de analisarmos isso neste momento. Hipoteticamente, sim, ele pode ser candidato mesmo preso. No entanto, temos que ver todas as circunstâncias em que esse processo se encontrará naquele momento. Né? Lá em agosto, né? Na homologação da candidatura de todos os pré-candidatos hoje, ele é um pré-candidato. Porque nós temos duas instâncias completamente independentes, que é a instância penal e a instância eleitoral. Né? Isso somente o Tribunal Superior Eleitoral é que poderá determinar as circunstâncias desse registro da candidatura e de como a eleição ocorrerá. Certamente será algo anômalo se for dessa forma. De qualquer maneira, o que se vê é o seguinte, é que eu acho que aí existe razão, vamos dizer, da parte dos defensores do presidente, é que foi uma precipitação no dia seguinte. Sim. Quer dizer, tinha que, no mínimo, aguardar a data, né, dos embargos, 10 de abril, exatamente. Seria de bom tom, evitaria essa pressão social de parte da situação, né, tiraria esse argumento por parte dos partidos de esquerda, né, arrefeceria os ânimos, né? Exatamente isso. Tanto é que essa notícia que começou a correr ontem à tarde está dando toda essa repercussão, né? A movimentação, já recursos interpostos, decisões que podem ser conflitantes com aquelas que foram ditadas no dia 4 pelo STF. Exato. Então, talvez se isso não tivesse ocorrido ontem, né, e não estaríamos hoje vivenciando essa situação. Para a gente encerrar, se fala muito, o próprio presidente Lula nega todas as acusações, a linha dos advogados, representados pelo doutor Cristiano Zanin e outros tantos, de que não há provas. Para vocês, o conjunto de depoimentos, de delações homologadas pelo Ministério Público Federal e os indícios, o conjunto de indícios, constitui aí um conjunto probatório, um conjunto de provas capaz de levar ele à sentença e, enfim, condenatória? Eu responderia o seguinte, não sei se a doutora vai concordar comigo, que tudo, como disse aquele filósofo, depende do cristal com que se mira, entende? Quer dizer, eu acho que tem acusações muito fortes por um lado e defesas muito consistentes de outro, entende? Então, é difícil a gente chegar e dizer assim, eu acho que precisaria de uma coisa que é muito difícil de acontecer. Alguém absolutamente isento que chegue e diga assim, olha, isso aqui não é verdade, isso aqui é verdade, isso aqui não pode ter acontecido, isso aqui aconteceu. Né? Então, eu não quero ficar em cima do muro, mas eu vejo assim, eu não sei como é que tu vê isso aí. Bom, nós temos uma decisão do TRF4, que é um tribunal respeitado, colegiado, 3 desembargadores que analisaram profundamente este processo e chegaram à conclusão de que existem, sim, provas para condenar o ex-presidente Lula. No entanto, os recursos são bastante consistentes também, no sentido de querer demonstrar que ele não tem nenhum tipo de prova que possa levá-lo à condenação. Esta semana, o STF completamente dividido com relação
a forma do cumprimento. Foi praticamente né? um empate técnico. É o voto de Minerva Então, da presidente. A verdade absoluta, será que ela existe, doutor Pinheiro Machado? Não existe. É a pergunta verdade. que fica no ar. Gente, muito obrigado pela presença Então eu de diria, vocês Chamari, mais uma vez. nós pedimos vista do processo. Isso. E, doutor Pinheiro Machado, nós voltaremos. Tá certo, gente. Obrigado mais uma vez. A gente termina com mais um giro. Vou pedir para vocês ficar um pouquinho aqui com a gente, acompanhando isso aqui. O Leonardo Bonesso está no plasma aqui. O homem suspeito de assaltar mais de 17 ônibus, Léo. Foi preso? Está sendo procurado pela polícia? Ainda não foi preso, né? Ainda não, Chemalha, a imagem já está aí. A gente consegue perceber que ele entrou no ônibus com a mochila na frente, puxa uma pistola e anunciou o assalto. Pelas imagens, a gente consegue ver que as pessoas ficam bastante desesperadas, assustadas, quando percebem que ele está armado. Porque o foco dele, Chemalha, é sempre pegar o dinheiro do cobrador. Mas agora, em outros flagrantes, outras imagens liberadas pela polícia, ele aparece, olha aí, ó, outra imagem, ele aparece pegando os pertences dos passageiros. De acordo com a polícia, ele é suspeito de assaltar mais de 10 ônibus em Alvorada, aqui na região metropolitana, e pelo menos outros 7 ônibus na zona norte de Porto Alegre. E aí, quem reconhecer, saber quem é essa pessoa, pode ligar para o 181 e ajudar a polícia a encontrar o paradeiro deste assaltante de ônibus, né, Chamali? Verdadeiro pânico que ele provoca dentro do coletivo, né, Léo? Quando puxa essa arma, pelo amor de Deus, olha só, coloca todo mundo, né, de sobressalto, as pessoas tentando fugir, tentando escapar ali da mira desse bandido. Tá aí as imagens muito nítidas. Com certeza a polícia vai identificá-lo rapidamente, aí pedir a prisão preventiva. O que chama a atenção, né, Chamali, que algum tempo atrás a gente mostrava alguns flagrantes a coletivos em que geralmente eles estavam mais vazios. Hoje não tem hora, pode estar o ônibus lotado, que eles vão lá, agem da mesma forma. Algum tempo atrás também tinha alguns lugares que a polícia considerava de maior risco ao passageiro, mas hoje a gente vê que qualquer parada de ônibus é foco dos bandidos dos coletivos. Tá certo, olha só, tem mais uma, Léo. As câmeras de segurança flagraram um homem sendo sequestrado no bairro Ípica, na zona sul da capital. Que história é essa, Bonesso? Chamali, é um mistério. As imagens mostram o homem mexendo o lixo aí, quando de repente aquele carro ali, ó, para do lado. E daí 2 homens aparecem descendo do veículo e um outro que está a pé, parece ali de camisa azul e boné. Eles pegam o catador pelos braços e obrigam ele a entrar no banco de trás do carro. Isso é considerado um sequestro pela polícia. Aconteceu na terça-feira, ao meio-dia, na rua Zuzuendio, como você disse, no bairro Ípica, bem próximo a uma escola. A polícia disse que ninguém registrou o desaparecimento do rapaz, mas que teve acesso às imagens. A partir disso, vai iniciar essa investigação. E é um mistério para a polícia chamar ele, justamente porque ele não tem bens, ele é um gari. Então, a polícia os familiares também não registraram um boletim de ocorrência. A polícia não tem aí uma linha muito clara de investigação até o momento. Agora, pode não ter a placa do automóvel, né, Leonardo? Agora já dá para ver o modelo. É um sedã prata, um C4 Palas, né? Um C4, com certeza um sedã, um modelo sedã. E é um mistério. É um mistério. A polícia tenta aí aprofundar as investigações. Na semana a gente deve ter as atualizações aqui no SBT Rio Grande. Obrigado ao Leonardo Bonesso. Meio-dia, 34 minutos. A gente encerra o SBT Rio Grande desta sexta-feira. Muito obrigado pela sua companhia. Em função da cobertura sobre a ordem de prisão do ex-presidente Lula, excepcionalmente, nós não tivemos a nossa canja musical de todas as sextas-feiras. Na semana que vem teremos mais canja musical. Obrigado pela sua companhia. Na sequência, ela que já está aqui, ó, Débora de Oliveira e o Ricardo Vidarte no SBT Esporte, 7h20 da noite, segunda edição com a Bruna Osterman, né, Débora? Isso aí, Marcelo Chamali. Obrigada pela companhia nesta semana. Tchau, tchau. Domingo te vejo lá no Isso Parcão. aí, juntinhos. Tá bom? Bom programa, gente. Tchau, tchau.